Iniciamos a nossa gravação, então, mais uma vez, boa noite a todas e todos. Tivemos aqui, né, a continuidade da nossa aula anterior, iniciamos com o nosso TBL, daí vamos fazer um pequeno ajuste aqui na programação. Vamos, antes de fazer a correção do teste, passar para a Mabelle, que vai dar seguimento na aula, e na sequência a gente faz a correção do teste coletivamente. Mabelle, você consegue nos ouvir? Me ouvindo? Agora sim, com a palavra, Mabelle, por favor. Deixa eu só abrir a câmera aqui, peraí. Boa noite. Me ouvem bem? Estão me vendo? Boa noite. A gente ouve, mas não te vê. Não me Sim, vê. agora sim. Não, agora sim. Voltou. Quer dizer, agora sim. Aí, agora estou aparecendo, né? Sim. Agora sim. Agora tá. Sim. Gente, nossa aula hoje é de um tema que eu gosto muito e acredito que é uma base importante para a gente começar processos de mudança dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Confirmem para mim se vocês estão visualizando a tela. Então? Sim. Sim. Então vamos lá. Para a gente começar, alguém já trabalhou com gestão por competência? Já ouviu falar alguma coisa sobre gestão por competência? Sabe o que é competência? Não? Nenhuma experiência? Não estou ouvindo vocês. Nadinha? Vocês estão aqui Eu comigo? não tenho. Eu tô, Não tem, mas né? eu não tenho experiência, não. Não, exército e secretaria. Nada de competência. Perfeito. Não que seja incompetência, gente. Não foi isso que eu quis dizer. Não foi. Selma, não faça isso. Não foi isso. Do exército é porque é hierarquia, disciplina, que os testes, que é a coisa toda, entendeu? E da secretaria, concurso. Né? Ninguém está vendo se você é competente ou não, e a gente sabe, né? Aí vem todas as críticas lá. Gente, vocês gravaram isso? Socorro, Deus. Perfeito. É tranquilo. Mariana. A gente tem todo final do ano avaliação de desempenho, e aí, desculpa, tá? A impressora já vai parar aqui. E aí eu acho que é uma tentativa de fazer uma avaliação dessa gestão por competência, mas assim, dizer que a gente já aprendeu isso estruturado, a gente até está tendo uma rodada de oficinas de capacitação das habilidades gerenciais. Então, eles têm feito essa tentativa aqui em Belo Horizonte, sim, acredito que sim. Mas dizer que é efetivo também não sei, tenho as minhas dúvidas, assim, as minhas queixas. Me parece alguma coisa para cumprir o protocolo, porque na prática mesmo, a gente não consegue fazer muita coisa com isso, sabe? Vamos falar sobre isso. Selma? Sim. Eu comecei a trabalhar um pouquinho com essa avaliação aí com competência, primeiro na residência médica, tá? Porque eu sou preceptora, então a gente começou a fazer essa avaliação, somente avaliação técnica, essas questões todas aí. E agora eu estou no HCB, nós começamos também, já tem uns 2 anos, a ter algum treinamento dos gestores, tá? Para fazer essa avaliação por competência. Então, a gente fez já, acho que foi ano retrasado, nós fizemos, e esse ano eles estão reestruturando um pouquinho essa fórmula também de como vai ser feita essa avaliação aí. Então, a gente, lá no HCB, os gestores, está tendo essa capacitação aí para fazer essa avaliação por competência. Eu acho que, assim, ao menos eu falo que eu sou pediatra, né? Para a gente, para a minha área, que eu acho que assim, na parte médica, eu tenho dificuldade. Quando eu fui fazer essa avaliação por competência dos meus colegas, dos meus pares, vamos dizer assim,
às vezes é um pouco mais complicado de fazer essa questão toda. Mas com o tempo, a gente, assim, ao menos eu comecei a entender a importância de ter isso daí, entendeu? Essa avaliação. Eu acho que a Cláudia falou que na secretaria a gente não tem essa avaliação por competência. Realmente a gente tem um formulário que muitas vezes é mais profundo que mesmo uma avaliação real, vamos dizer assim, né? Mas, basicamente, todo ano a gente tem uma avaliação lá também, e também tem algumas competências que são avaliadas na Secretaria de Saúde, mas eu acho que ela não é muito real, vamos dizer assim, efetiva. Não sei como é que ela funciona. Perfeito. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, a gente vai aqui, né, falar de competência, entender o seguinte: existe uma diferença entre ter competência e ser competente, tá? Ter competência não significa que eu sou competente. Eu posso ter uma competência e não ter ela aplicada. A competência, de fato, ser competente ou não vai me dizer de ter ela aplicada ou não. Vou explicar um pouco melhor para vocês entenderem isso daqui, ok? Então, vamos lá. O conceito de competência, gente, na literatura, ele vai sempre falar do conceito do chá. Isso tem caído, inclusive, em prova de concurso, está sendo discutido em vários âmbitos, né? O chá, ele é um clássico. É o quê? O ser de conhecimento. Deixa eu pegar aqui para conseguir riscar com vocês. Aqui. Vamos lá. O ser de conhecimento é o quê? O conhecimento que eu vou ter acerca daquele assunto, conhecimento técnico, teórico, ok? O H de habilidade, que é a minha capacidade de fazer acontecer, porque eu posso ter o conhecimento técnico e não ter habilidade para tal, tá? E a atitude, que é o quê? O comportamento, o valor aplicado, que é ir lá e fazer acontecer. Eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? Alguém aqui já pintou a parede? Vamos lá, deixa eu pegar uma pessoa para seu exemplo. Renata, você pintou, você fez curso de pintura, Não, mas não você fiz. conseguiu fazer? Você teve Consegui. habilidade? Sua Consegui. habilidade foi boa? Você pintou 100%? Ficou bom. Não ficou Ficou assim bom. Você teve a 100%, não, atitude de mas fazer. é isso. Perfeito. A ideia da competência é o quê? Eu preciso ter o conhecimento, a habilidade e a atitude. É uma composição completa para que aquilo aconteça. Tem gente que já tem habilidade de nascença. Já viram aquelas pessoas que já nascem com um talento para uma coisa? Pessoas que já nascem com talento para liderar, pessoas que já nascem com talento para pintar. E tem um quesito da atitude, que é o quê, gente? Às vezes você tem um conhecimento, você tem habilidade, mas você faz o quê? Nada. Você não quer fazer. Você não está disposto a fazer. Então, o conceito de competência, ele vai dizer o seguinte: eu preciso ter esse saber técnico, eu preciso ter a capacidade de fazer e eu preciso ir lá e aplicar. Isso é o conceito da competência em si, tá? E aí, deixa eu voltar aqui para a tela. Quando a gente fala, então, desse modelo, ele é um conceito já, enfim, validado, inclusive, mundialmente. O foco central dele é o quê? Alinhar a pessoa certa com a competência certa, no lugar certo e ter o resultado esperado. Vocês já tiveram a experiência de trocar pessoas de setores e perceber que elas ficaram melhores em outros setores do que no que estavam anteriormente? Certamente, né? Aquela coisa que você fala, nossa, ali a pessoa brilhou, aqui parece que ela apagou. E eu não estou falando do contexto da liderança, não estou falando do contexto organizacional, porque também existe, né? Eu estou dizendo o quê? Da competência. Existem pessoas que têm a competência, por exemplo, analítica, de trabalhar um pensamento analítico. Então, se ela estiver num ambiente que tem processos bem desenhados e planilhas, ela vai se sair melhor do que, por exemplo, uma competência relacional. Aquela pessoa que já gosta de estar em ambientes relacionais, que precisa de gente, e se você põe ela no computador, ela vai afundar. Se eu der 10 planilhas para ela, ela vai falar socorro. Aquela pessoa que precisa conversar, que precisa falar, que precisa de gente o tempo todo. São competências diferentes. Então, o que é importante ter competência? E por que eu acho que é um assunto importante? Porque quando a gente escolhe as pessoas a partir das competências, a gente tem menos chance de errar. Se eu faço, vocês estudaram recrutamento e seleção na aula passada, se eu faço um recrutamento e seleção com base em competências, minha chance de erro é menor. Porque eu consigo ver o que você tem de bom e aplicar num setor que tem necessidade daquilo. O enfermeiro tem o mesmo perfil? O enfermeiro da APS é completamente diferente do enfermeiro do pronto-socorro. Completamente diferente do enfermeiro obstetra.
São competências diferentes que eu vou utilizar em cada um desses lugares, ok? Então, só para a gente partir desse lugar. E aí, o que é importante quando a gente fala de competência? Primeira coisa, eu preciso planejar. Eu preciso definir quais são os perfis e as necessidades que eu tenho. Qual que é a minha necessidade em cada setor, em cada instituição, em cada organização? Qual que é a minha necessidade no setor assistencial que trabalha com oncologia? E a minha necessidade na obstetrícia? São necessidades diferentes. Diferente do faturamento, do financiamento. Ok? A partir desse planejamento, eu vou fazer o quê? Eu vou desenvolver essas competências. E aí, por que é importante a gente implantar a competência? Porque eu vou saber o que eu quero de fato e vou poder desenvolver as pessoas no que eu quero. Hoje a gente desenvolve as pessoas no que a gente precisa no setor? Nem sempre. A gente acaba indo o quê? Olha, o que você precisa aqui agora? Vai lá, vê um curso ali EAD e faz, pronto. Eu não tenho uma sequência de planejamento em cima da competência necessária. Uma vez feito o desenvolvimento, eu preciso avaliar. Eu preciso mensurar esses resultados, né? E identificar ainda o que não está desenvolvido. Eu preciso, por exemplo, de uma competência de pensamento estratégico na gestão. E aí eu vejo que os gestores não estão avançando nisso. Eu preciso mapear essa competência, desenvolver, e aí eu vou avaliar. Conseguiram desenvolver uma parte não. Então, vamos refazer novamente. E aqui eu venho para a integração depois, que é o quê? Eu tenho que alinhar isso tudo com os meus objetivos da instituição. O que esse ciclo aqui lembra para vocês? Alguém tem alguma lembrança quando vê esse ciclo aqui? Ciclo de planejamento? Lembra um pouquinho ali do PDCA? PDCA. Melhoria PDCA. contínua. PDCA. Vou planejar, vou desenvolver, vou lá checar e vou depois fazer as correções necessárias e retomar, ok? Então, é um pouquinho de quando a gente fala dessa questão de competência. E aí, o que a gente tem de referencial técnico no setor público? No privado, gente, a gente fala disso há anos. Para quem está no privado, assim, tem décadas. Eu estava no privado mais forte, assim, de trabalhar diretamente em multinacional e tudo mais há 15 anos atrás. Já era, assim, atrasado porque não estava na gestão de competência. E agora no setor público a gente tem, mas há pouco tempo, né? A gente tem um guia da ENAP muito bom, vou mandar para vocês depois, exemplificando competências importantes. A gente tem um decreto que fala sobre isso, tem algumas políticas locais. No âmbito aqui do GDF, para quem é aqui de Brasília, né? A gente não tem ainda instituído mapeamento de competência. Tem uma mandala do governo que foi feita, que depois eu vou mostrar para vocês, mas existem referenciais aí explícitos sobre o assunto na área, tá? E aí, o que é importante nessa estrutura de competência? Primeira coisa, gente, os elementos, né, que a gente falou. Eu tenho que ter o conhecimento, a habilidade e a atitude, ok? Para poder ter aquela competência. E aí, depois eu vou aplicar ela e vou ter o quê? O desempenho. Uma vez que a competência é aplicada, eu vou ser competente de fato. No desempenho, eu estou dizendo o quê? De comportamento, de resultado. Então, como é que a gente faz para mapear a competência? A gente olha o quê? Comportamento. Vou fazer uma pergunta rápida, gente. Qual é uma competência fundamental para quem trabalha na UTI? O ambiente de UTI me pede o quê? Tá com o microfone fechado, Cláudia. Pronta resposta. Pronta resposta. Foco no resultado? Imediato. A APS me pede esse mesmo foco no resultado? O que a APS me pede? Escutativa. Escutativa e um cuidado prolongado. Na APS eu já tenho que olhar o quê? Detalhes. Né? Não que os detalhes não sejam importantes na UTI, mas o olhar é mais integrado. Eu preciso escutar de uma maneira diferente. Na UTI a escuta é a mesma? Não. As competências são aplicadas de maneiras diferentes, ok? Então é um pouquinho do exercício. E isso tudo vai me gerar o quê? Valor, gente. Valor social, valor econômico. Isso, quando a gente aplica a competência, ela gera valor. Valor para a gente conseguir desempenhar de uma maneira diferente, tá? Se a gente for olhar um pouquinho no contexto da evolução da competência, lá em 1970 a gente falava em inteligência. Olha, a pessoa é inteligente ou não é inteligente, né? Existia um conceito vinculado a ser inteligente ou não, com os comportamentos que eram observados. Tirou boa nota, inteligente. Não tirou boa nota, não era inteligente, ok? Já em 1980, a gente começou a trazer esse conceito de conhecimento, habilidade e atitude. Então, falava-se, olha, eu tenho que ter a competência. Então, não me adianta mais só falar de habilidade. Eu tenho que falar de atitude também, ok?
Até aqui tudo bem? Lá em 1990, a gente começou a trazer isso no contexto do RH, tá? Recursos humanos. E aí, depois a gente foi trazer, e hoje a OCDE e a OIT falam disso nos programas de trabalho, tá? E em 2025, nós estamos como no âmbito público? Ainda no início. Ainda não temos gestão por competência. Ainda não olhamos os resultados das pessoas, os valores que elas agregam, o perfil comportamental de cada uma para fazer alocações de maneira assertiva, ok? Essa é uma questão que a gente precisa avançar. E aí, aqui dando um exemplo, né? Então, o conhecimento vai estar vinculado a esse saber teórico, então vamos aqui pegar uma competência, comunicação. Trabalho, por exemplo, na comunicação do SUS. O que eu tenho que saber teoricamente? Eu tenho que conhecer a legislação do SUS para poder fazer uma boa comunicação. O que eu tenho que fazer de habilidade? Eu tenho que saber de redação. Eu tenho que ter habilidade em me comunicar com as pessoas, em ter bons relacionamentos. E o que eu tenho que ter de atitude? Proatividade. Proatividade acima de tudo, porque a comunicação ela é proativa. Então, a gente consegue fazer nesse destrinchamento do que é importante para ter uma competência definida, ok? E a competência é de uma forma só? Não, a gente tem formas diferentes de competência. No governo federal, eles colocaram essa classificação aqui, que é o quê? Primeiro, competência transversal governamental, que era o quê? Competência que todo servidor da administração pública federal precisa ter. É transversal. Qualquer servidor, independente dele ser da área da comunicação, do financeiro, do marketing, qualquer um tem que ter essas competências. E aí depois ele veio dizer o quê? Olha, eu também preciso ter competências das organizações. No órgão X é uma competência, no órgão Y outra competência. E aí ele destrinchou mais, ainda falou, olha, eu preciso ter dentro dos setores. No setor A eu tenho que ter essa competência, no setor B essa competência. E aí ela se divide em individual técnica e individual gerencial. É muita coisa de competência. A gente não precisa saber tudo aqui tudo não, tá? É muita informação. O que é importante a gente saber? Um modelo um pouco mais simplificado, que é o quê? Competência da instituição, que é comum a toda e qualquer pessoa que está lá dentro. Competência para gerenciar, para liderar, que é diferente das competências técnicas dos profissionais. Vamos fazer um exercício? Vamos escolher uma instituição que todo mundo conhece. Alguém dá um exemplo de uma empresa? Empresa, não vou falar do SUS não, tá? Alguém fala uma empresa para a gente fazer um exercício aqui das competências. Qualquer empresa. Petrobras. Todo mundo conhece. Petrobras. Qual que é uma competência que a instituição Petrobras precisa ter? Toda pessoa que está lá dentro precisa ter na Petrobras. Qual que é a missão da Petrobras? Explorar petróleo. Pra quê? Combustível. O que ela gera de valor para a sociedade? Locomoção. Também. A gente tem um compromisso, eu posso dizer que todo mundo que está nessa instituição Petrobras precisa ter, por exemplo, o valor público, comprometimento com a ética. Sim. Vamos pegar agora uma empresa privada. Uma empresa, gente, que todo mundo conhece, McDonald's. Qual é a competência que todo mundo que está no McDonald's tem que ter? Gabriel, tá com o microfone fechado. Tá falando com a gente, Gabriel? Ou não? Não? Quem falou? Saber vender. Saber vender. Todo mundo que está no McDonald's tem que saber vender, certo? Sim. Perfeito. Qual a competência gerencial no McDonald's, gente? Quem é líder no McDonald's tem que ter o quê na gerenciamento lá, na liderança? Agilidade. Organizar a equipe. Organização. Todo profissional tem que ter agilidade. Aí a gente pode pôr agilidade lá na técnica. Porque o McDonald's é um fast food. Todo mundo tem que ser ágil. Não dá para ser uma pessoa que não é ágil. E na gerencial, o que eu preciso? Organizar a equipe. Organizar a equipe, lidar com conflito. Tem conflito no McDonald's toda hora. Meu pedido está atrasado, meu pedido isso, meu pedido aquilo. Então é isso. É um exercício simples para a gente entender o quê? O que funciona em cada instituição. Agora vamos pegar o SUS. Qual é uma competência que todo servidor do SUS precisa ter? Todo profissional que está no SUS precisa ter. Independente da área que ele está.
Paciência. Também, Verdade. É paciência. também. O que mais? Além da paciência, o que mais a gente tem que ter? Não, eu acredito Proatividade. boa. Atividade. Doação, né? De Aí vamos verdade, pensar assim, para mim é do profissional da saúde, aquele espírito do servir. Exatamente. Tem um compromisso social ali de alguma forma, né? Então tem uma competência do servir que era importante. Posso dizer que todo profissional da saúde tem também que ter flexibilidade e adaptabilidade às mudanças? Sim. O Tanto tempo de todo, horário né? quanto de procedimento. Tudo. Qual que é uma competência gerencial fundamental para quem é o gestor no SUS? Administrar conflitos. Gestão de conflitos, resiliência, muita resiliência. Mais Vontade de alguma? estudar. Operar Vontade de milagre. estudar por conta própria, né? Que a maior competência é a Aprendizagem assistência, né? contínua. Assistência ao Como? ser humano? Acho que a maior competência é assistência. Assistência ao ser humano. É. A nossa competência no Aí SUS é assistência. é um olhar para o ser humano, né? E uma competência técnica, gente. Vamos pegar aqui, cada um diz uma área, não precisa ser todo mundo, obviamente, né? Mas dá um exemplo da sua própria área. Qual é o nome da sua área e qual competência você acha que é fundamental na sua área? Como competência técnica. Farmacêutico, conhecer a legislação. Conhecimento técnico, ok. Compras, negociação. Não te ouvi, Sandra. Compras, negociação. Não sei se alguém conseguiu ouvir, ficou bem baixinho para mim. Acho que foi compras, negociação, que ela falou. Perfeito, negociação perfeito para quem é de compras. Selma, qual é a sua área? UTI. Camila, A qual? minha área é UTI. Eu trabalho. UTI, qual uma competência fundamental na UTI? Eu acredito que é a comunicação, né? A parte de Perfeito. comunicação e pensamento de comunicação não violenta. Eu acho que essa questão toda, acho que na UTI é a grande questão que a gente tem trabalhado ultimamente. Perfeito. Camila colocou aqui tomada de decisão baseada em evidência, no saving. Perfeito. Valine, alguma sugestão na tua? Conhecimento técnico. Assim, de técnica mesmo, porque eu sou enfermeira, né? Perfeito. Conhecimento técnico de quê? Da Dá um enfermagem, exemplo. dos procedimentos Da mesmo. enfermagem, lei da enfermagem, procedimento, perfeito. É isso. Eu é Bom, segurança do gente, paciente. perfeito. Que eu trabalho Aqui, no o GDF... cirúrgico. Como? Não Eu ouvi. trabalho no Repete. cirúrgico, então a Aham. segurança do paciente é uma das nossas competências assim mais importantes. Isso. Aí não é segurança, é um processo de trabalho. O que é importante na Ah, segurança do paciente? que é Tem importante que na ter segurança? planejamento? Não, sim, tem que ter planejamento, tem que ter protocolo de segurança. Tudo acaba em POP, gente. Perfeito. E aí, gente, aqui a gente tem um exemplo aqui do governo do Distrito Federal de competência, tá? Essa mandala de competência foi estruturada. Aqui eles dividiram em competências transversais, que é o quê? Comum a todo e qualquer servidor público. Quais são? Trabalho em equipe, comunicação, proatividade, compromisso público, que é uma, por exemplo, que cabe nas instituições públicas, né? Petrobras também caberia, e conduta ética, tá? E aí, o que ele falou? Olha, para quem é gestor público, a gente tem que ter desenvolvimento de equipe, que a gente esquece muito no perfil de gestor, né? A gente olha muito para o técnico e esquece de desenvolver equipe. Gestão participativa, visão estratégica e sistêmica e gestão de conflitos. É básico para todo e qualquer servidor público? Sim. Não só do GDF, né? De maneira ampliada, inclusive, a gente consegue se enxergar aqui. Essa mandala não foi para frente, ainda está, enfim, né, em análise e tudo mais. Mas o que é fundamental quando a gente fala de competência no serviço público é falar de valor público. Nossos comportamentos precisam gerar valor público. A gente não pode esquecer disso, que é a nossa missão, né? E quais são as vantagens para a gente colocar a gestão por competência nas instituições? Primeiro, melhora o desempenho. A partir do momento que você está no lugar que você tem competências vinculadas, seu desempenho, seu alcance de metas melhora, tá?
Outra coisa, maior clareza sobre os perfis profissionais necessários. A gente vai conseguindo enxergar os perfis existentes e onde conseguir encaixá-los melhor. Terceiro ponto, otimização dos investimentos em capacitação. Eu capacito melhor de acordo com as competências. Eu não vou pegar aleatoriamente uma capacitação A, B e C. Não, eu vou olhar a competência e falar, peraí, se é essa competência que eu quero ter, se é, por exemplo, conhecimento técnico e enfermagem que eu quero ter, então o que eu preciso treinar? Aqui, aqui, aqui. A gente faz um planejamento de capacitação mais efetivo, ok? Base para processo de recrutamento e seleção mais eficaz, tá? E a cultura de desenvolvimento contínuo, porque a competência, você não chega a um limite dela e pronto. Não, você continua se desenvolvendo, ok? E para os servidores? Primeiro, gente, a gente tem clareza de expectativa. Alguém já sentou com vocês e disse qual era o desempenho de vocês, pactuou, monitorou e avaliou? Provavelmente não. Nunca. E isso é o que deveria ser feito numa avaliação de desempenho por competência. Eu já, porque eu trabalho também na rede privada, né? E lá na Unimed, a gente tem com 3 meses, com 3 meses e depois de ano em ano. Perfeito. No privado isso é muito comum, aliás, não existe sem, né? A gente sempre é avaliado por competência. Eu choro quando eu olho a nossa avaliação de desempenho, por exemplo, da secretaria, que vai lá avaliar coisas básicas, ela não olha competência, ela olha comportamentos básicos, né? Antes eu olhava o que? Assiduidade, pontualidade, pelo amor de Deus. Isso é avaliação de estagiário, inclusive, né? Então, assim, a gente está avançando, tem muito a avançar nesse sentido, né? Direcionamento para se autodesenvolver, porque a partir do momento que eu sei quais competências eu não tenho, eu consigo olhar para me desenvolver nelas, e eu consigo ter oportunidades de crescimento de conhecimento, porque eu também consigo valorizar aquilo que eu faço bem, consigo mostrar as competências que eu tenho bem. E, naturalmente, a gente tem um maior engajamento e uma maior satisfação, tá? E isso impacta na sociedade no quê? No valor público, nos serviços públicos mais eficientes e de maior qualidade, ok? Então, quando a gente fala de gestão por competência, esses são pontos fundamentais do processo, tá? Aqui, gente, é um processo de como a gente poderia atuar com a competência dentro de uma instituição, ok? Primeira coisa que eu pego, estratégia organizacional. Primeira coisa, plano distrital de saúde, o que ele me diz? O que os instrumentos oficiais me dizem? Tem que estar alinhado com os objetivos da instituição, ok? Depois eu vou pegar o quê? Quais são as competências da organização que eu preciso? Fazer uma vinculação do que existe ali, e aí depois eu consigo olhar o quê? E definir o que são as competências que são transversais, que todo mundo precisa ter, o que os setores precisam ter, tecnicamente, gerencialmente, eu consigo definir as competências a partir desse olhar, da estratégia e do que eu preciso na organização. E, geralmente, para mapear isso aqui, eu vou olhar comportamento. Quais são os comportamentos de sucesso que funcionam na organização? Quais são minhas referências de comportamentos bons? Porque tem comportamentos ruins, eu não vou olhar para elas, eu vou olhar para o que funciona, tá? Trago para cá e vou definir, então, essas competências transversais. E, a partir disso, com o meu diagnóstico de competências, eu vou fazer o quê? Capacitar, integrar, desenvolver. Eu vou conseguindo fazer ali elas acontecerem nos processos. E, assim, eu vou conseguindo ter um acompanhamento e avaliação como um todo. Ok? Primeiro eu olho o contexto da organização e depois eu olho o contexto que os indivíduos estão inseridos no processo, tá? Para a gente implementar a gestão por competência, primeira coisa que a gente tem que fazer, então, definir as competências organizacionais. E aí envolver a autogestão é fundamental. Se a autogestão não entende, né, qual o órgão que você tiver, que isso é fundamental, isso não vai acontecer. Aí, nesse momento, a gente vai fazer o quê? Analisar quais são os cargos que eu tenho, quais são as funções, fazer mapeamento, entrevista com as pessoas que estão ocupando os cargos, entender quais são os comportamentos que estão funcionando e quais que não estão. A gente pode fazer workshop, a gente vai identificar ali os comportamentos e a partir deles a gente vai colocar as competências técnicas e comportamentais que são necessárias para aquela implementação, ok? E aí, a gente sempre sugere o quê? O que é importante? Eu ter ali, né, uma descrição de cada competência. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Deixa eu até colocar aqui, para a gente poder materializar isso. A ENAP, ela saiu com um guia de competências para liderança. Ela disse o seguinte: essas competências são essenciais para todos os gestores. Fundamentais, elas precisam existir para os gestores. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estão visualizando? Uma guia verdinha? Sim, sim. Tá. Então, o que ela vem dizer aqui? Olha só.
Deixa eu baixar aqui pelo... É um guia muito bacana para liderança e ele vai dizer o seguinte, gente, essas são competências fundamentais para a gestão. Primeira coisa, para a gestão pública, né? Gerar valor para o usuário. Necessário. Sem valor para o usuário não funciona. Gerir crises, gestão de crises é fundamental no serviço público e a gestão para resultados. Eles encaixaram isso aqui como competências vinculadas a resultados. Valor para o usuário, gestão de crise e gestão para resultados, ok? E aí, no âmbito de pessoas, o que eles falam? O que é fundamental? Primeiro, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se eu não me conheço, não sei o que eu sou boa e o que eu não sou boa e o que eu preciso desenvolver, eu não consigo avançar. Essa é uma competência fundamental. Outra competência, engajamento de pessoas e equipes. Fundamental no processo para a gente conseguir avançar. Okay? Engajar as pessoas das equipes para conseguir avançar. E a coordenação e colaboração em rede. Tem como a gente trabalhar sem colaboração em rede? Não tem. Não no serviço público, ok? E aqui eles enquadram como competências de pessoas. Aqui, competência de estratégia, tá? O que eles colocam? Visão de futuro, inovação e mudança e comunicação estratégica. Sem olhar para o futuro, sem inovar e sem me comunicar estrategicamente, eu não consigo avançar. Vocês olhando isso aqui no primeiro momento, o que vocês acham? Faz sentido? Esse conjunto de competências para o setor público? Acrescentariam alguma? Ou retirariam alguma? Ó a missão, hein? Criticar a ENAP. Tá completo? Tá bem robusto? Aonde é que fala como se a gente estivesse pensando em melhoria contínua? Aonde que eu colocaria aqui? Boa pergunta. Sabe, para poder botar a pessoa sempre em contínua avaliação, em contínuo crescimento, esse tipo de coisa. Porque toda vez eu acho, igual do texto falando, as coisas são muito engessadas. Você briga muito para entrar e depois que você entra há um marasmo, há uma quietude. Eu nem achei o texto muito crítico, até porque eu acho até que a gente tem na parte normativa boas coisas para o servidor não ser tão estático, realmente estatutário, depois estático ali, mas até acho que a gente tem os 3 anos primeiros para você ver se aquela pessoa vai se enquadrar no lugar, etc., mas a gente não usa, aí eu acho que vem a parte jurídica, né? A parte jurídica atrapalha muito, o artigo 5º lascou muita coisa, mas ajudou também. Mas aqui eu senti falta disso. Perfeito. Aí, olha como é importante. Será que ela pode se encaixar em inovação e mudança? Ou em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Será que cabe? Será que não? E aí a gente fica no subjetivo, né? Pode caber ou pode não caber. Por isso que é fundamental o quê? A gente precisa da descrição da competência. Não adianta só eu ter a competência, eu preciso da descrição. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar de inovação. Aliás, de autoconhecimento, que talvez tenha isso mais explícito. Aqui. Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Primeira coisa, o que é isso, gente? Para mim é A, para você é B. Então, a primeira coisa que ele vem aqui, ele vai dizer o que é a competência. Capacidade, vou baixar aqui, pronto. Capacidade de empregar o autoconhecimento e a inteligência emocional na construção de sua identidade de líder, de reconhecer intimamente suas forças e fraquezas de ordem comportamental, de administrar suas emoções, de modo a construir uma cultura organizacional fundada em valores humanos. Capacidade de identificar suas capacidades e limitações e de assumir o compromisso pelo próprio desenvolvimento mediante a adoção de uma cultura de abertura à aprendizagem contínua. Já passa a constar aqui, Cláudia? Já traz alguma coisa, né? E aí, o que ele vem dizer aqui? A gente não falou que é conhecimento, habilidade e atitude? Eu preciso descrever o que de conhecimento eu tenho que ter. Então, ele vem aqui e vai colocando. Eu não vou ler tudo, né, gente? Eu vou mandar isso para vocês, que é um material muito legal, tá? Compreende quais são as competências para o exercício da liderança? Demonstra conhecimento acerca de técnicas de gestão do tempo e produtividade?
Então, eu começo a fazer uma análise acerca daquilo que existe para ver se faz sentido. E se eu tenho esse conhecimento, né? Aí ele vem aqui para as habilidades. Adapta-se a diferentes ambientes, atividades ou situações de trabalho. Emprega estratégias relacionais para a criação de um ambiente de confiança e busca por resultados expressivos. Aplica técnicas de autorregulação para a solução de tensões e conflitos. Percebam a diferença quando eu chego para você, faço uma pactuação e te digo exatamente que comportamento eu estou esperando de você. Olha como é diferente. Eu virar e falar assim: olha, você tem que se desenvolver, tá? Aí você, tá bom, eu estou me desenvolvendo. Você acha que não, mas eu estou, fiz um curso. Estou fazendo pós, estou me desenvolvendo. É tudo certo. Aí é diferente quando eu vejo e falo: olha só, você está participando de redes profissionais para trocar percepções e experiências? Você está realizando uma gestão eficiente do seu tempo? E tem índice de produtividade? Eu começo a materializar aquilo que existe. Essa descrição da competência é fundamental para a gente começar a conversar. E aí, quando a gente tem uma avaliação de desempenho por competência, o que acontece? Este comportamentozinho bem aqui, essa descrição vai estar lá na avaliação. E aí eu consigo fazer uma avaliação olhando para cada um desses itens. Olha como muda de figura completamente a análise do comportamento. Ai. Deus te crie. Saúde. Amém. Ok, aqui, vamos pegar mais uma competência para a gente tirar a dúvida? Alguém tem alguma sugestão de competência? Que gostaria de ver daquelas que eu passei? Qual? Ética. Ética. Eles não têm a competência de ética, né? Ele tem aqui, ó, essas aqui. Deixa eu botar aqui que tá coloridinho. Aqui. Vamos ver gestão de crise? Que é uma coisa que todo mundo precisa? Vamos lá. E aqui ele tá focando só na liderança, tá? O que ele me diz aqui que é a gestão de crises? Olha que coisa bonita. Capacidade de antecipar, identificar e administrar a ocorrência de situações de risco, de construir soluções criativas, estratégicas e tempestivas adequadas ao contexto. Capacidade de ação em face de situações de imprevisibilidade, de escassez e de reação sob pressão. E aí ele vem o quê? De novo. Identifica obstáculo, erro e problema na consecução das estratégias e atividades organizacionais, de forma a antecipar e mitigar os riscos decorrentes. Reconhece diferentes níveis de abordagem em condutas apropriadas para a situação de crise. Analisa as relações e conexões entre múltiplos fatores do ambiente. Enfim, ele vem aqui fazendo toda uma descrição acerca daquilo que eu preciso ter. E, por fim, das atitudes, né? Absorve a pressão inerente às situações de crise, mantém o engajamento e a moral das equipes, a eficácia e a qualidade dos trabalhos. Então, de novo, né, gente, o comportamento vai ser fundamental para a gente conseguir enxergar e ver as possibilidades de avançar dentro dessa competência, ok? E aí eu vou voltar aqui para a nossa guia, para a gente continuar falando aqui, então, da implantação das competências, tá? O que eu preciso fazer, então? A gente, quando tem competências, a gente consegue avaliá-las, como eu mostrei ali agora, né? Eu tenho um comportamento e eu vou fazer uma avaliação dele, consigo identificar aquilo que eu não tenho. Consigo dizer, olha, isso eu tenho, isso eu não tenho, tá? O desenvolvimento de competência costuma ter o quê? Em plano de desenvolvimento, plano de educação, capacitação, mentoria, coach, o nome que quiserem dar, ok? E o monitoramento e ajuste contínuo, por quê? Gestão por competência é contínua, a gente revisa os processos de maneira periódica, não é fazer uma vez e está pronto, não. É uma constante olhar para melhorar o processo. E aí, quando a gente vai olhar para exemplos aqui de outros países, olha que beleza que a gente já tem. Porque, né, como eu disse para vocês, isso aqui é um assunto que já corre há muitos anos, décadas, inclusive. No Reino Unido, eles têm um foco em alta gestão e efetividade. E eles criaram um modelo Leadership for Results, que é a liderança para resultados. Então, eles priorizam aqueles comportamentos que eles entendem que são fundamentais para avançar. Eles têm a régua de efetividade para avaliar comportamento. Eles têm resultados, engajamento e o valor público. Eles focam um referencial focado nisso, resultado, engajamento e valor público. Já na Bélgica,
eles usaram a gestão por competência como base de reforma. Então, eles colocaram um modelo que envolve planejamento, liderança, acompanhamento, avaliação e retribuição. Olha aí, o sistema de desempenho vinculado à retribuição. A gente falou disso lá no primeiro dia de aula, lembra? A possibilidade de a gente ter retribuição mediante produtividade, né? E aí eles usaram as competências como base para o sistema de avaliação de desempenho e planejamento da força de trabalho. Com uma carreira em Y, com um modelo de competências. Então, assim, percebam, as competências podem ser usadas para desenhar vários processos de gestão de pessoas. É uma forma de fazer gestão. É um modelo de gestão por competência. Ok? E o que seria essa carreira em Y, Mabel, que eu desconheço? Carreira em Y, ótima pergunta. Seguinte, muito comum no privado, tá? Que faz muito sentido e que faria sentido para a gente no público também. Ela diz o seguinte: você vai caminhar fazendo alguns percursos na tua carreira. Você pode vir se desenvolver, né? Júnior, pleno, sênior, e aí você pode se tornar um gestor ou você pode se tornar um especialista. Porque nem todo mundo tem perfil de gestão ou quer ser gestor. Mas ele continua crescendo e tendo conhecimento tanto quanto um gestor. Então, ele se torna o quê? Um especialista, um consultor. Então, eu crio uma carreira em Y. Eu vou crescendo, eu tenho a possibilidade de ser gestor ou de ser especialista. Só que eu mantenho o crescimento, porque senão, quando chega aqui, eu travo. Aí eu não quero ser gestor, então eu parei aqui. Não. Eu garanto que aí eu tenho ainda crescimento e remuneração acontecendo, mas por percursos diferentes. Deu para entender? Eu. Estilo de carreira que eu gosto muito, inclusive, tá? Que é uma forma da gente, de novo, respeitar as competências de cada um. Todo mundo tem perfil de gestão? Não. E às vezes a gente perde um excelente técnico. Por quê? Porque para ele crescer só tem um perfil de gestão. Isso é o que acontece no serviço público? Na maioria das vezes. Eu não tenho cargo de assessoria para todo mundo técnica, e o que acontece? Ele vira gestor para poder ganhar mais. Mas ele nem queria ser gestor. E aí a gente perde um excelente técnico. A maioria quer só não bater um ponto ou ter uma gratificação financeira. E ele poderia ter um CNE, de repente, para ter uma validação como especialista, como um consultor. Né? Não precisa necessariamente ser gestor. Então, enfim, poucos os casos, né? Mas alguns são assim, tá? Formas de integrar a gestão por competência, então, nos processos de gestão de pessoas. Primeiro, recrutamento e seleção. Como a gente conversou, eu faço um edital, eu faço entrevista focada em competência. Defino as competências que eu preciso. Tem experiência com gestão de conflitos? Tem. Ótimo, não tem. Então, para este lugar aqui, por exemplo, a ouvidoria, não dá. Tem gestão de conflito, não dá. Um outro ponto, treinamento e desenvolvimento. Ação voltada para esses gaps que a gente identifica, né? Os planos de desenvolvimento, os programas específicos. Avaliação de desempenho, com os resultados das competências definidas, como a gente viu agora, o comportamento listado e a gente ali fazendo uma avaliação dele. Remuneração e carreira, tá? O reconhecimento do desenvolvimento das competências, olhando essa progressão a partir da remuneração, que é uma coisa importante também, né? Olhar a retribuição do processo, e a gestão de talentos, porque quando eu consigo mapear as competências, eu consigo fazer distribuição e gestão de talentos melhor, inclusive de sucessão. Esta palavrinha pouco falamos no serviço público, tá? A gente precisa olhar para a liderança e para a sucessão da liderança, que é o quê? Preparar futuros líderes, preparar as pessoas para serem gestoras. As pessoas assumem cargo de gestão sem preparação, e aí a gente não consegue avançar, né? E quais são os desafios? Vou até voltar. Gente, quais são os desafios que vocês acham que existem para a gente implantar a gestão por competência? É fácil? É só chegar e falar, vou implantar e pronto? Quais seriam os desafios que vocês acham que vocês enfrentariam no ambiente de trabalho para a gente conseguir implantar a gestão por competência? Pode falar, Clariana. Eu acho que o maior desafio é você conseguir fazer ela ter uma regularidade ao longo do tempo. Por exemplo, eu adoraria fazer isso com os meus funcionários, mas eu tenho 70 pessoas. Como é que eu vou? Eu faço isso uma vez por ano quando eu faço avaliação de desempenho. E demanda um tempo e uma energia e um desgaste, porque tem gente que eu vou gastar 30 minutos, tem gente que eu gasto 2 horas. Então, assim, onde eu estou, né, e eu acredito que, de um modo geral, no serviço público, a gente não tem tempo mesmo, assim, não tem organização de agenda. Se alguém conseguir, faz um verdadeiro milagre, que dê conta disso. Sem tempo para feedback, não é gestão de desempenho. Perfeito, Clariana. Isso acontece mesmo, tá? A falta do tempo, a energia que se gasta, porque não é simples, e a falta de sistema.
São questões envolvidas nas resistências. Alguém tem mais sugestão de resistências que a gente poderia ter? É porque às vezes eu acho que a resistência está no primeirinho lá, no recrutamento e seleção, por exemplo. A gente faz um concurso no chamamento público para, por exemplo, enfermeiros. Aí você tem um enfermeiro generalista, porém ele já é especialista em alguma coisa, mas está faltando um enfermeiro no pronto-socorro. Eu pego esse enfermeiro que nem sempre tem conhecimento em pronto-socorro e jogo no pronto-socorro porque está faltando gente lá. Então esse primeiro momento também é complicado. A competência não significa ser competente. Isso. E às vezes nem a competência ele vai ter, ele só é formado em enfermagem, mas ele não tem as competências específicas que eu preciso naquele setor. Perfeito. Camila? Eu acho que também passa um pouco, até mesmo para esse processo, né, pensando numa futura implantação, passa um pouco por cultura organizacional, assim, sabe? Porque isso tem que estar enraizado muito desde o processo de seleção, de boas-vindas desse colaborador, desse trabalhador que vai ali, enfim, montar a sua carreira. E aí eu acho que isso que a Clariana traz, da questão do tempo reservado para isso, a periodicidade desse tipo de atividade demanda muito, né? Então, eu acho que quando... Eu já tive uma experiência em instituição privada que isso estava muito enraizado na cultura. Então, a todo momento se falava disso. E a gente, né, se pautava nas competências que eu tinha que desenvolver para alcançar o próximo cargo. E eu vejo que hoje, no setor público, isso não é, tipo assim, pelo menos do lugar que eu falo, não está enraizado, não tem cultura disso, né? O próprio feedback, que é um processo que deveria ser encarado como uma ferramenta de trabalho, né? Ainda é muito complicado, ainda é muito delicado de ser, né, sistematizado mesmo. Então, acho que cultura é uma palavra importante nesse rol. Perfeito, Camila. A cultura é uma das bases para todo o processo, né? Aquela frasezinha, não sei se vocês já viram, que é a cultura come a estratégia no café da manhã. Já ouviram essa frase? Aí, processo de planejamento. Então, assim, a cultura come a estratégia no café da manhã, que é o quê? Você pode ter a estratégia mais linda, mas se a cultura for ruim, já no café da manhã, na primeira hora do dia, a estratégia já foi embora. A cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura é tão enraizada que você pode trazer a estratégia que for. Se a gente não for mudar a cultura, ela não vai funcionar nem no primeiro minuto, já vai sair dali perdido. Mas entendeu? eu acho que para o servidor a frase público ainda clássica é quando a gente pior, fala né? de planejamento. Oi? Eu acho que para o servidor público ainda é pior. Porque, por exemplo, avaliação de desempenho. Seu chefe hoje é seu chefe, amanhã ele é seu subordinado. Então, ele tem até medo de falar para você as suas características positivas e negativas. Primeiro, porque ele pode sofrer um assédio moral, que a gente confunde dentro da instituição em si, né? E segundo, porque um dia ele é chefe, no outro dia ele já não é mais. Perfeito. E acontece muito, né? E aí, o que acontece às vezes? O gestor, ele acaba não tendo uma postura de avaliação, como deveria, porque ele tem receio de amanhã ser tolhido. Ele não vai, que amanhã, e aí era para dar 3, ele bota 5. Deixa os 5 de avaliação lá para todo mundo. E aí a gente vai perpetuando uma cultura que, enfim, né, não avança. Mas, ao mesmo tempo, há um receio, sim, né, do líder ali ser exposto. Então, é complicado. Daqui a pouco vão dizer que é assédio moral, né? Quando ele fizer a avaliação bem feita, não é assédio moral. Não é assédio moral, mas é um daqui a pouco não. Daqui agora, né? Daqui agora. Já está sendo utilizado, né? Exatamente. Muito é que, assim, às vezes eu não posso fazer nada com essa avaliação que é feita. Por exemplo, a pessoa tem uma avaliação, você dá uma avaliação, dá um feedback negativo, e aí você dá todos os recursos, ou o que você espera, o que você... Enfim, né? Imagina que ela vai buscar, você diz para ela o que você espera ali que ela avance no tempo. E aí nada muda, e aí depois nada muda de novo, e aí depois nada muda, e não vai acontecer nada com essa pessoa. Então, assim, a gente gasta muito... Tem algumas pessoas que, de fato, vão se desenvolver, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, quando a pessoa passa num concurso, se ela for para saúde mental, ela passa por uma análise de perfil quando ela escolhe a vaga. Na atenção primária, isso não existe. Qualquer pessoa pode ir para a atenção primária. E aí, claro, né? Na saúde mental você recebe um pouco mais porque tem um adicional. Na atenção primária você recebe um pouco mais porque você tem abono. E as pessoas escolhem por isso mesmo, né? Então, assim, ela já entra, o que a Camila falou, né? Ela já entra sem essa análise prévia,
eu ainda fico com um grande desafio, gestor local, de tentar desenvolver essa pessoa, e se essa pessoa não desenvolve, ainda assim, e ainda que ela esteja no estágio probatório, a gente não consegue fazer muita coisa em relação a isso. Se ela saiu do estágio probatório, então, a gente costuma comentar muito, assim, gerente falando, eu não mando mais para a corregedoria, porque você fica como assediador, essa pessoa é transferida para um outro local com exatamente o mesmo cargo, e aí tudo vai se repetir, né? Muito cansativo. Exatamente. E aí, esse intuito de. Esse é um processo, assim, gente, na liderança que tem sido um problema, que é encarar o que é assédio moral e o que não é. A gente tem que dar voz, porque, de fato, o assédio moral tem que ser combatido, não tem que se falar. Tem que ser combatido, é crime, enfim. Mas existem coisas que não são assédio moral, são apenas comportamentos corretos que estão sendo cobrados, né? É os direitos e deveres, né? Então, esse é o processo que a gente tem que muito falar sobre ele e estruturar ele melhor. Não há clareza, inclusive, e não há uma comunicação adequada. Há muito que se avançar. E aí, aqui, já puxando o gancho para os avanços, né, para os desafios que a gente colocou, cultura, uma das questões que vocês colocaram aqui. A própria legislação, gente. Hoje a legislação não permite que a gente faça uma progressão baseada em competência. Olha lá, a progressão funcional, a promoção funcional, não são baseadas em competência, são baseadas em tempo de casa, entrega de certificado e em outras coisas. Então, na verdade, às vezes, certificados que a gente nem precisa para estar trabalhando naquilo que a gente gostaria. Sim, sim, há muito que se avançar nesse sentido. A forma hoje como existe, ela é uma forma enrijecida, né? É uma burocracia que, enfim, a gente precisa repensar. A avaliação não pode ter subjetividade, a gente tem que ser claro, e por isso da INAP é bacana, porque ele bota ali comportamento. Então é mais fácil. Não é 100% objetivo, mas já ajuda, né? A própria estrutura organizacional, ela não ajuda. A estrutura, ela é o quê? Totalmente verticalizada. Então, já é um ponto que pesa bastante também, né? A falta de capacitação para as próprias lideranças, para o RH. O RH não é capacitado para lidar em gestão por competência. Se vocês forem no RH de vocês, para quem está em gestão pública, muitos não vão conhecer. Para quem está em gestão privada, todo mundo vai conhecer. Pode não ter vivenciado, mas todo mundo sabe o que é gestão por competência, né? E a própria sustentabilidade do processo, que é o quê? Esse risco de descontinuar, porque a gente troca a liderança, continua o processo. Começa com a liderança, continua o processo. Então, são muitos desafios que a gente tem hoje quando a gente fala de gestão por competência no âmbito público, ok? E aí, quais seriam os pilares fundamentais para a gente utilizar essa gestão por competência? Opa! Deixa eu voltar aqui. Fica tranquila, Miriam, tá tudo certo. Os pilares para a utilização aqui da gestão por competência, né, que são importantes neste processo. Primeiro, engajar a alta gestão. Gente, projeto sem engajamento da alta gestão não funciona. Isso não é só para gestão por competência, não, tá? E aí, depende do tamanho do projeto, vai depender da gestão que você vai chegar. É um projeto de escopo menor, teu gerente é maior, diretoria, maior ainda, coordenador, secretaria, vai subir, né? Outro ponto, projeto piloto, é o ideal. Teste no âmbito menor, faz um ajuste, mínimo produto viável e segue depois. Ok? Comunicação, fundamental para a implantação de qualquer projeto, e na gestão por competências não seria diferente. Capacitação dos gestores, da liderança e servidores, e envolver os servidores, gente, envolver as pessoas para construir um processo. Ou então, né, eu estou falando de servidores aqui, os trabalhadores, né, para quem está no âmbito privado. E aquilo que a gente falou desde o começo, isso tudo integrado com o planejamento estratégico. E aí, gente, como é que a gente desenvolve competência na prática? Primeiro, formação. Identificar o gap e fazer formação. Capacitação prática. Tem processos de mentoria, tem os planos individuais de desenvolvimento. Todos eles fazem parte para a gente conseguir desenvolver competências. Ok? Deu para entender o que é o processo da gestão por competências? Dúvidas? É um recorte, claro, aqui, né? Porque a gente tem uma aula curta, mas um recorte para vocês terem uma noção de como funciona o processo e de como ele pode ser aplicado, né, no âmbito da gestão pública. Dúvidas? Nenhuma? Nadinha, tá assim, claro, deu para entender bonitinho. Que bom, fique feliz, que é assim que eu gosto. O que é importante? Falem de competência, gente. Façam a autoavaliação de vocês também. Sugiro que façam a autoavaliação. Eu vou mandar esse coordenado para vocês, especialmente para quem é gestor. Se autoavalia, olha para aquilo dali e fala, deixa eu ser sincero comigo mesmo. Sabe por quê?
E aí agora eu vou dizer como, enfim, trabalhadora, né? Muitas vezes a gente vai ter que buscar os nossos próprios caminhos. A gente não vai poder esperar um gestor chegar e fazer por você, não. Se você é profissional, você pode buscar o seu próprio caminho de se autoavaliar. Porque a nossa carreira é maior do que o nosso cargo, né? A minha carreira responsável sou eu. Não é a instituição que eu estou. Sou eu. Então eu posso olhar para a minha carreira e avançar e me desenvolver e aproveitar esses conhecimentos da melhor forma possível. Ok? Acho que a gente pode, então, fazer intervalo, Sabrina? Vou deixar contigo. Diga, Camila. Combinado, Camila, tá com a mão levantada. Deixa eu só perguntar, Mabel, assim, das experiências que você já viu na gestão pública, de gestão por competência, de quanto em quanto tempo eram realizadas as avaliações e o acompanhamento desse progresso? Se você me perguntar assim, olha, o que é o ideal, eu vou te falar a cada 6 meses. Mas o que é possível é anual, tá? O ideal é a cada 6 meses, por quê? Feedback, gente, não deveria ser um momento formal para começo de conversa, não deveria ser uma avaliação de desempenho formal. Deveria ser uma prática, né? Olha, isso aqui não foi bem, vamos chamar aqui, vamos conversar. E o que acontece na realidade? As pessoas esperam a avaliação de desempenho para dar feedback, o que é muito ruim. Só que na gestão pública, nem na avaliação de desempenho eles dão feedback. Então, geralmente, o que acontece? Se você tem cargo, você só é exonerado. Mas o que nesse caso... Errou. Desculpa. Tem alguns casos que você já viu, assim, enfim, que são alguns cases interessantes com PDI, por exemplo? Com PDI então, organizado, cumprido, bonitinho, igual a gente vê no setor privado? Então, PDI é isso que eu ia falar agora, a gente vê muito no setor privado, tá? Na gestão pública não funciona de uma maneira tão simples, até pela individualização. Aí eu vou trazer, acho que foi o que a Clariana falou, pela quantidade de pessoas. É mais difícil. Existem instituições privadas grandes que fazem com o sistema e tudo mais. Instituições públicas, com PDI, algumas poucas. Eu posso tentar resgatar algum modelo para vocês, para encaminhar, tá? Para ajudar vocês. Mas hoje o que funciona é que o padrão na gestão pública. Avaliação de desempenho por competências, uma vez por ano, nas poucas que conseguem fazer. E aí é o que eu estava explicando, a gente cria uma cultura de baixa tolerância ao erro, isso é um problema. Quando você erra, se você desencarga, você é exonerado sem ser avisado. Quando você está numa equipe e você comete um erro, as pessoas te expõem na frente de todo mundo. Olha como a gente precisa avançar no quesito feedback e comunicação. Diga, Clésio. Quando eu entrei no serviço público, eu entrei no Na Hora. Não sei se você já ouviu esse programa. O Na Hora, a gente existia um sistema lá dentro, que ainda existe hoje, chamado Avaliação 360. Não sei se você conhece. Dentro do Na Hora, existe uma gratificação que ela chama GAP, Gratificação de Atendimento ao Público. Quem trabalha no atendimento direto ao público, ela, se não me falha a memória, hoje ela está em torno de R$1.000. Como não pode mexer no salário do servidor, essa gratificação é variável. Ela varia conforme seu atendimento e conforme a sua qualidade de atendimento. Não sei se vocês já foram em alguma unidade do Na Hora, quando você termina de ser atendido, tem um botãozinho lá na frente para você avaliar o servidor. Se você avaliar ruim ou regular, você desconta aquela avaliação ruim ou regular, desconta da gratificação dele. Daí, vamos botar, desconta R$10. Daí, o gestor da sala, o chefe imediato, se tiver 2 servidores e os 2 servidores receberem avaliação ruim, o chefe imediato recebe 2 avaliações ruins, porque se ele está chefiando, aqueles 2 servidores que estão atendendo ruim, é por culpa dele, que ele é o gestor da sala. Se o gestor da unidade recebe todas as avaliações ruins da unidade, se a unidade tiver 1.000 avaliações ruins, essas 1.000 avaliações ruins vão do gestor, até chegar no secretário responsável pela pasta. As avaliações vão subindo, as avaliações ruins, porque se a pasta do Na Hora tivesse todas as avaliações ruins, era incompetência do secretário, porque o secretário estava gerindo mal a pasta. Essas avaliações diretas, elas correspondiam a 50% desse valor dessa gratificação. E os outros 50% era a avaliação da sua chefia direta e você também os servidores também avaliavam a chefia direta. O seu chefe também tinha essa gratificação de R$1.000. Além dele te avaliar, no final de todo mês você mandava a avaliação do seu chefe. Daí, se o chefe também do setor tivesse as avaliações todas ruins, ele era devolvido para o órgão dele de origem. Porque Na Hora eles são vários sistemas lá dentro.
Isso acontece muito nos processos de gestão por desempenho. E aí existem gratificações vinculadas à produtividade, existem formas de avaliação, é bem comum, esse é um ótimo exemplo, a gente saber como é que se aplica a gestão por desempenho. E aí eu consigo, às vezes, aplicar a própria avaliação por competência dentro desse programa. Então, para além dessa avaliação do usuário, eu poderia ter a avaliação das competências também do colaborador, do trabalhador, entendeu? Isso eles usavam até para o estágio probatório, igual tu falou, porque eu não tinha como dar uma nota positiva para um cara no estágio probatório se todas as avaliações dele durante o ano todo foram negativas. Daí como é que a chefia vai dar... Exatamente. É um desafio, gente, não é fácil, não é fácil. Mas é isso. Que bom que vocês gostaram, vamos, né? Temos muitos assuntos ainda para tratar de RH. Aí, Sabrina, eu vou deixar contigo, tá bom? Combinado, Mabel. Pessoal, eu acho que, dado aqui o horário, a gente podia Já tem uma mãozinha levantada. Ainda tem, desculpa, Mabel, eu acabei também não vendo. Aqui não apareceu para mim. Quem levantou a mão? Pode abrir o microfone. Não sei se levantaram e abaixaram. Eram inibidos. Ah, bom. Então, acho que não, Mabel. Pessoal, eu quero combinar aqui com vocês se a gente pode fazer uma pausa. E aí a programação para o retorno, né? É a gente fazer a correção do TBL, né? Escutar, ouvir vocês um pouco sobre essa experiência, que no grupo já sinalizaram que já foi feito antes, mas é importante a gente ter a correção, que foi o nosso acordado, e depois disso a gente vai fazer uma divisão de grupos, a gente vai explicar um pouquinho, né, sobre as aulas de sala de aula invertida, para que vocês entendam e não tenham dúvida acerca disso, e a gente também vai fazer as divisões dos grupos. Daí podemos fazer um intervalo agora? Pode ser? Volta que horas? Geralmente a gente faz um intervalo de 15 minutinhos, né, pessoal? Então seria 20 e 28? Desculpa. 20 e 38, é isso? Isso. Então, até logo, pessoal. Vou pausar aqui a gravação e a gente volta logo mais.